Olá, está no ar o programa Horizonte Debate. O Brasil caminha para ser a quinta maior economia do mundo. Evidências dessa riqueza são suas reservas naturais, a de petróleo, por exemplo. Empréstimos ao FMI, a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. A imagem que o governo tem passado ao mundo é de que nosso país já superou o subdesenvolvimento. Mas até que ponto isso é verdade? Não há dúvidas de que os índices socioeconômicos do nosso país têm melhorado. Porém, cerca de 16 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza. Os indicadores mostram que o nível de pobreza da infância e adolescência no país ainda é elevado, que apenas 25% dos brasileiros são plenamente alfabetizados e que o número de casos de trabalho infantil ainda é preocupante. Além disso, preocupam também as altas taxas de mortalidade infantil e baixo desempenho escolar, principalmente no Nordeste. Diante disso, será que estamos cuidando bem das nossas crianças? Como estamos tratando a nossa geração do futuro? Que avanços trouxe o Estatuto da Criança e do Adolescente? Hoje, o Horizonte Debate fala sobre as crianças e de como estamos cuidando do nosso futuro. Participam conosco a promotora de Justiça e Defesa da Infância e Juventude de Belo Horizonte e membro da Comissão Estadual Judiciária para Adoção Internacional, doutora Matilde Patente. O diretor nacional do Fundo Cristão para Crianças, Gerson Pacheco, e a doutora em Educação e membro do Conselho Consultivo do Instituto da Criança e do Adolescente da PUC Minas, doutora Magali dos Reis. E claro, você também é nosso convidado. Na semana passada, nós falamos sobre o cuidado com o nosso corpo e nossa mente. E esta semana falaremos sobre o cuidado com as crianças, o cuidado com o nosso futuro. Se você tem alguma sugestão, alguma ideia, algum comentário, entre em contato conosco através do e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou, se quiser, nos acompanhe pelo Twitter acessando twitter.com/horizontedebate. Prezados convidados, sejam bem-vindos ao Horizonte Debate. O Horizonte Debate é este espaço aberto de questionamentos, de pensar temas contemporâneos de importância para a nossa sociedade. Na última semana nós tratamos aqui de cuidados com a mente e com o corpo. E, dando sequência a esta série, hoje nós vamos falar do cuidado para com as crianças, cuidado do nosso futuro. As crianças são o Brasil de amanhã. Eu começaria com o Gerson Pacheco. O que você acha que ainda falta para exercermos de fato cuidado para com as nossas crianças no Brasil de hoje? O Brasil tem avançado muito, ele tem um marco legal que é um dos melhores do mundo. Nós entendemos que a sociedade tem que estar mais mobilizada e a sociedade, na sua comunidade, tem que se juntar ao poder público, à sociedade e todas as organizações de causa e realmente concentrar num trabalho fortalecendo esse futuro das crianças. Quando nós falamos em cuidar, nós falamos em proteger, em alimentar, em todas as dimensões da pessoa. Não significa apenas uma questão material, econômica, como às vezes muitos pais, talvez machistas, pensassem no passado. Você que conhece o Brasil todinho, ainda há muitos casos de descuido para com a nossa infância e adolescência? Você acabou de dizer que o Brasil tem 16 milhões de pessoas em extrema miséria. Quem mais paga essa conta é a criança. Não paga essa conta só no lado econômico, ele paga essa conta por uma família desestruturada, por uma comunidade que não sabe fazer a inclusão dessa criança na sociedade. Então, essa criança é que está pagando a conta no Brasil. Então, o nosso futuro está comprometido, porque essas crianças não estão tendo a oportunidade de construir um futuro melhor.
Essa expressão é muito interessante. O nosso futuro está comprometido. Doutora Matilde, pela sua experiência, ainda há, por exemplo, na Grande BH, muitos casos de maus tratos e abusos de crianças e adolescentes? Quais são os principais desafios nesta área hoje? Lamentavelmente, existem muitos casos de abuso, negligência, maus tratos às crianças e adolescentes, fatos gravíssimos, né? Inclusive que ocasionam o acolhimento institucional desses seres em desenvolvimento. Eu acho que essas questões, elas decorrem de diversos fatores, não só socioeconômicos, como também da preparação para a maternidade e para a paternidade responsáveis, né? O senhor colocou aí da questão do cuidado com as crianças e adolescentes. Eu acho que a gente tem que partir aí também como uma orientação à família, porque a criança e a adolescente, ela desenvolve no seio da família, né? Obviamente, o Estado e a comunidade têm papéis fundamentais na garantia dos direitos da criança e adolescente, mas isso não exclui de forma nenhuma a responsabilidade da família, que é onde tudo começa. Então, eu acredito que para a gente mudar esse quadro geral, primeiro a gente tem que melhorar significativamente a educação das crianças e adolescentes e também preparar os pais para uma maternidade e uma paternidade responsável, porque se isso não houver, nós continuaremos vivenciando violações aos direitos da criança e do adolescente. Se, por um lado, nosso futuro está comprometido, por outro, há uma fonte onde podemos investir, que é a educação. Estamos aqui com a professora Magali, professora do mestrado em Educação da PUC Minas. O que você vê que falta para cuidar bem de nossas crianças hoje? Falta seguramente investimento em educação. A gente ainda tem um baixíssimo investimento em todos os níveis de ensino, especialmente na educação básica. Nos primeiros anos da educação básica, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, que seria a base da formação da criança. No entanto, a educação por si só encontra muitas dificuldades para superar essas desigualdades. Eu penso que a Matilde tem razão quando ela fala, olha, precisa de um pouco mais do que educação, cuidar das famílias. Na verdade, nós precisamos... Podemos pensar a educação no sentido amplo. A educação informal, a educação formal, como um processo que envolve a todos na sociedade. Sim, mas nós precisamos também de políticas públicas articuladas, coesas, que façam com que a educação obtenha mais subsídios para preparar melhor as crianças para essa sociedade. De fato, quando nós falamos de educação, o espectro é muito amplo, né? Por exemplo, se olhamos os últimos 10 anos, seguramente o Brasil conquistou muitos avanços, né? Agora, uma outra experiência, Sim, pode falar, doutor. Eu acho assim, falando em educação infantil, é bom ressaltar que a necessidade de ampliação de vagas em creches, em MEI, né, Unidade Municipal de Ensino, que o nosso município ainda está caminhando muito lentamente para garantir essas crianças, né, ainda na faixa etária da educação infantil, que vai dos 0 a 6 anos, né, incompleto, esse acesso à educação infantil. E nós sabemos hoje que a realidade atual exige que a mulher trabalhe fora. Então, a mulher que trabalhe fora e não tem condições de arcar com os custos do pagamento de uma babá, de um profissional realmente habilitado para cuidar do seu filho, vai deixar seu filho na mão de pessoas despreparadas. E aí podem surgir abusos, maus tratos, negligência, abandono e diversos traumas aí que essas crianças podem estar sujeitas. Agora, na experiência da senhora, a senhora também supervisiona abrigos em Belo Horizonte. Como que está a realidade dos abrigos? Olha, nós progredimos muito se compararmos com em 1900, antes do ECA, né? Antes da entrada em vigor do ECA, 1990, que nós tínhamos FEBEM, né? Que as crianças e adolescentes, eles eram encaminhadas para abrigos com muitas crianças, tinha um número imenso de crianças que, na verdade, não eram cuidadas ali dentro. A realidade hoje do município de Belo Horizonte melhorou. Os nossos abrigos, que hoje a Lei 12.010/2009 denomina instituição de acolhimento,
ela tem um número de crianças que é permitido, né, o atendimento. Em Belo Horizonte, cada instituição de acolhimento pode, né, abrigar 15 crianças ou adolescentes, é o número máximo. Então, a redução desse número de acolhidos já facilita aí o tratamento, o atendimento básico a essas crianças. Todavia, ainda tem muito a ser conquistado, tem muitas reclamações ainda. E como promotora de justiça e responsável pela fiscalização dos abrigos, nós percebemos sim que ainda existem muitas violações do direito da criança e adolescente, inclusive dentro dessas instituições. Voltaremos a falar dessas violações no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos em instantes. Não deixe de enviar sua pergunta ou comentário para horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Até daqui a pouquinho.